Fala, rapaziada. Estamos de volta no Museu da Tecnologia Militar. Rapaziada, foi foda chegar até aqui de novo. Fui pelo caminho errado. Aí era um lugar lá só. Era tipo um parque. Eu tive que subir, mano, na montanha pra sujei meu pé, lavei no banheiro. Um cachorro com raiva pulou em mim. Mas agora estamos de volta aqui no museu, rapaziada. Vamos ver aí onde a gente parou. A mulher tá olhando preocupada pra mim, velho. A merda que eu fiz lá no banheiro foi brutal. Mano, não gravei, mas um cachorro com raiva quase me mordeu. Foi foda, velho. Aqui a gente já viu, né? Rapaziada, um cachorro quase me mordeu, velho. Cachorro com raiva. A mulher no cachorro, sem prender o cachorro começou a me latir pra mim, mano. Sorte que ele não pulou, ele tava com boca espumando de raiva. Caralho, mano, ia me fuder legal. Aí eu vim por um caminho de um parque, só que não tinha como chegar aqui. Eu tinha que dar a volta, andar 2 km. Eu subi um morro, mano. Sujei meu pé todo de lama. Aí eu fui no banheiro lá, limpei escondido. Porra, era pra ter gravado, isso ia ser muito engraçado. Porra, toda hora entrava alguém, eu me escondia no banheiro, depois voltava pra limpar meu pé. Brutal. Cara, brutal demais, velho. Mas estamos aqui. Então a gente parou, foi aqui, não foi? Não, aqui a gente leu, eu lembro. A gente viu isso aqui tudo, né? A gente parou aqui. A gente viu essas porra aqui, né? Então teve a Revolução lá de 48. Deu uma merda do caralho, né? Então aqui o imperador, o rei prussiano proclamou respeito às ideias revolucionárias, uma liberdade e unidade, mas ao mesmo tempo ele queria que ele fosse o déspota esclarecido, né? Aí foi lá, criou a bandeirinha da parada, blá. Esse aí é o tal do chapéu psico. Ok, mudaram o uniforme da Alemanha. Então o povo lutou contra o governo em 48. Fizeram uma revolução. Brutal. Apenas 75% dos homens acima de 25 anos podiam votar, mulheres não tinham direito a voto, e a Assembleia Nacional preparou a Constituição do Estado Unido. Para implementar decisões, a gente já leu essa parte, né? A maioria dos delegados era da classe média. E foi lá na igreja de São Paulo, aqui em Dresden, né? Acho que é em Frankfurt, na real.
Então eles fizeram igualdade sobre a lei e liberdades fundamentais. Então fizeram a Constituição em 49 e o parlamento de 2 casas camerais, né? E o imperador como a cabeça do Estado. E o imperador austríaco se recusou a aceitar incluir os falantes de alemão, áreas de falantes de alemão da Áustria como o Estado alemão, né? Então, o imperador da Áustria não queria deixar. Então em 49 eles fizeram uma parada para criar a solução da Alemanha Menor, né? Com o Estado alemão sem a Áustria, né? Então o rei prussiano foi oferecido ali a coroa de imperador, mas ele recusou, né? Já falei ontem. E deu protesto e o cara lutou contra os caras, beleza. Então a Assembleia Nacional foi feita pelo arquiduque do Johann? Porque ele era um príncipe, né? E ele apoiou os militares contra os manifestantes, né? E tem esse outro maluco aqui, né? Então vários caras aí importantes da época. Então eles queriam fazer o direito básico do povo alemão, né? Mas essa lei foi abolida pela Assembleia Federal em 51. Depois que a Revolução falhou, né? Então tentaram fazer ali o bagulho meio direitos básicos fundamentais para todo mundo, mas deu merda. E aqui, em março de 49, a Assembleia Nacional adotou a Constituição Alemã, os direitos básicos das fundações do Estado moderno e a lei. E era a favor da Constituição hereditária da monarquia com o parlamento bicameral. Só que essa Constituição não deu certo, né? A gente leu isso ontem. Blá, 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 blá. Então tá, aqui a gente já leu. Então a história do Federico Barbarossa. Ele foi um rei antigo lá que fez ali a unificação alemã antiga lá em 1100 caralhado, né? E aí que tem outra parada aqui. Desses 2 caras aqui, né? Tem o Johann Ludwig, não sei o que, babá. Mas enfim, já deu essa merda. Vou continuar aqui. Aqui foi mais protesto, né? Então foi 50 mil revolucionários em Paris contra 80 mil. Beleza. Os caras abrindo isso aqui.
que era eleição, né? Então teve a revolução em Paris e os caras imitaram também na Alemanha, deu merda. E dos dois lados os caras botaram pra foder. Opa. O desemprego cresceu, Leipzig, a Associação do Ajuda aos Trabalhadores, publicada na revista. E os trabalhadores queriam mais empregos, mais salários e educação grátis. Então o povo queria mais ajuda do governo. Em 42, League, um comunista do início do bagulho, ele queria a abolição do dinheiro e propriedade. Beleza. Aí, babá. A milícia. Então a milícia lá que eles usavam pra bater no povo da revolução, ela tava ganhando muito poder e o rei da Prússia queria restringir a liberdade dessa milícia para que ela não crescesse demais e não tomasse poder. Então foram lá e enfraqueceram a milícia. Em Charlottesburg, então os democratas atacaram os conservadores em agosto de 48 e eles foram perseguidos. Então tá uma guerra do caralho, né, mano? Tipo uma Revolução Francesa, só que na Alemanha, né? E o rei mesmo cedendo, mas não era o suficiente. Então o bicho tava pegando. Brutal. Então a Hungria se declarou independente da Áustria. E teve outra guerra lá, tá ligado? Então no século XIX o mundo tava pegando fogo nessa região. Então Blum, um deputado liberal, lutou contra os contra-revolucionários em Viena e foi executado e perdeu a imunidade do parlamento. Ok. Então em Dresden teve outra insurgência. Então os caras que lutaram contra a revolução ganharam medalhas e honras militares. Deixa eu ver mais. Então a milícia. Então em Baden, quase todos os soldados entraram no movimento para aceitar a Constituição. Eles eram russos, poloneses, austríacos e forças irregulares, refugiados da Suíça e da França também entraram. Em junho de 49, a milícia, com 13 mil pessoas, confrontou 60 mil soldados da Confederação. Então teve uma meta. Que medalha. Aqui teve um problema aqui do minoria no ducado de Schleswig, né? As pessoas eram de origem alemã e eram favoráveis à união com outro lugar que era Holstein para participar da Confederação Alemã, né? A minoria dinamarquesa queria se unir à Confederação Alemã. E eles queriam, só que o rei não queria, então eles entraram em guerra com o rei e deu a merda. E enfim. Isso aí deu uma merda porque a Inglaterra, você viu que
A Alemanha estava muito forte, porque ela estava já anexando outros territórios, e eles obrigaram a Prússia a assinar um tratado de armistício com a Dinamarca, né? E a Assembleia Nacional foi obrigada a aprovar esse armistício, senão ia ter uma guerra mundial, entre aspas, né? Utilidades. Os lados ficaram se armando, né? Então muitos voluntários queriam ir para a guerra, Então, mano, brutal, várias histórias psíquicas, várias guerras brutais. Ok. Tá ali a cabeça do cara que se matou. A gente acabou de ler essa porra, velho. Ontem, né? Eu acho. Cada vez a gente lê e entende uma coisa diferente. Burro é foda. Vamos lá. Aí o Brainlet vai vir aqui, né? Então o rei prussiano abandonou a ideia dele de união por causa da pressão da Rússia. E aí teve a Conferência de Dresden e todos os estados alemães retornaram às negociações de seus interesses da Confederação Germânica. A Prússia e a Áustria quase entrou em guerra depois da Revolução de 48. A Prússia desejava a união de todos os estados alemães sem a Áustria. Isso é conhecido como a União de Erfurt. Mas a Áustria queria restaurar a Confederação Germânica. Então a Prússia e a Áustria eram duas potências e cada uma queria ser a líder da parada. Já que a Áustria não queria se submeter à Prússia, a Prússia queria fazer um estado sem a Áustria e já a Áustria queria engolir a Prússia. E quase teve uma guerra entre eles. Chegaram até a marchar, levar tropas, mas teve uns pequenas escaramuças, mas nada muito tão pesado. Aqui o rei ele queria melhorar o exército, já é um sinal que ele quer ir para a guerra, né? Em 62 o rei apontou Otto von Bismarck como um diplomata, né? Primeiro-ministro da Prússia. E o Bismarck ele governou sem o aumento aprovado pelo exército, pelo parlamento do exército. E ele tentou ali um acordo com os liberais, mas ele não fez sucesso, né? Depois da Prússia derrotar a Áustria em 66, a Casa dos Deputados aprovou o aumento do orçamento militar, né? 62 e 65 também foram aprovados retroativamente. O conflito constitucional foi um problema, uma implicação para a Prússia, mas afetou o Império Alemão, que foi estabelecido em 71. A Prússia A Prússia foi um estado constitucional, mas não como o parlamento monárquico igual a Inglaterra. Todo o comando militar estava na mão dos reis. Então a Prússia ela não era igual à Inglaterra, né? O rei ele tinha muito poder, né? Então o rei ele conseguiu segurar ali muitas garantias ali da Constituição, mesmo com o povo brigando, mas o poder ainda estava bem concentrado na mão do rei, né?
a Áustria lutou contra Piedmont e Sardínia e aliado da França da Segunda Guerra Italiana de Independência. Antes dos Estados da Confederação Alemã finalmente decidiu o suporte à Áustria. O imperador Franz Joseph I fez a paz e cedeu a Lombardia para a França. Ah, sim. Beleza. A Prússia não entrou na guerra com problemas teve problema no exército, não entrou na guerra por enquanto, né? A reforma foi considerada necessária nesse tempo. O chefe, Helmut von Moltke, analisou cuidadosamente as tropas envolvidas na Itália e melhorou as armas. Então ele teve um colapso ali do exército na campanha, e ali a Áustria teve uma briguinha com Piedmont e a Sardínia, né? Acho que é a Sardenha. E o aliado França na Segunda Guerra Italiana, né? Isso aí. Aí daí a Prússia ajudou a Áustria, só que a Prússia estava com o exército fudido e eles tiveram que fazer uma reforma. Beleza. A guerra no norte da Itália reviveu o movimento nacional alemão. Pessoas do sudeste da Alemanha, em volta de Frankfurt, estabeleceu a Organização da Juventude, conhecido como Judenwehr. Em formações militares, estudantes praticavam o uso de armas e táticas, momentos de táticas, com a introdução da obrigação militar e serviço pelos justos. Então o Proust inventou essa porra de militar obrigatória. Não sei se inventou, mas foi aí que eles começaram, né? Então, tipo um alistamento militar, né? Então eles faziam educação física e rotina de obediência na escola. Então eles criaram a escola para manipular o brainlet para ir para a guerra, né? Já que o exército deles estava uma merda, eles tinham que já doutrinar os caras para a guerra desde pequeno, já que eles tinham aspirações expansionistas, né? Então eles estavam só fazendo guerra e revoluções internas, tipo a França, né? Eu peguei alguns caras importantes, tá ligado? Então o conflito sobre a reforma do exército dividiu os liberais, né? Os liberais de esquerda, separados dos liberais antigos, o grupo encabeçado por Georg von Wickl, juntos com democratas e membros da Associação Nacional Alemã, fundaram o Partido do Progresso Alemão em junho de 61. Essa foi o primeiro partido alemão que que tinha um programa, enfim. Eles tinham uma ideia, sem compromisso, né, de implementar um Estado constitucional conhecido como Alemanha Unida, e o partido abaixo da liderança prussiana. E teve um conflito sobre o exército, né, para suportar a manutenção do território da reserva. Ou seja, a ideia do exército seria mais manter o território que ele já tem, né? 2 anos de termo de serviço militar. Então eles queriam também queriam criar uma parte do exército para fazer tipo a defesa do território, né? E 2 anos de serviço militar obrigatório, né?
e redução em tempo de paz do gasto militar, né? 61 e 66, o Partido do Progresso foi o último partido na Casa dos Deputados, ó. Então tá. Então aqui tem aqui, ó, o símbolo aqui, psico. Eu vou tirar uma foto. Beleza. O príncipe, acho que é Guilherme, né? Assumiu a regência do seu irmão. Ele se tornou rei em 61, depois da Carta de Morte. Depois de tudo, ele foi convencido pelos liberais conservadores para começar uma nova era, né? Mas a reforma do exército causou um grande conflito através da coroa e da causa da Casa de Deputados, né? É porque o exército mais forte seria mais impostos, mais... Entendeu? É difícil. Ainda mais naquela época que dinheiro não nasce em árvore, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, então era foda. Então ele preparou ali um relatório para o exército em 59, se tornando ministro da guerra. Ele advogou o poder absoluto do rei, ou seja, ele era o puxa-saco do rei, mas dando concessões liberais no serviço militar. O rei recusou. E Ron, que estava a alguns passos de Bismarck, apontou ele como primeiro-ministro. Beleza. Então o rei não queria nunca ceder tanto assim, né? Ele queria sempre estar no poder, né? E agora o Bismarck se tornou o primeiro-ministro, né? E Bismarck e a Constituição, blá blá. E ele estava vendo que tinha muito problema entre os deputados e o rei. Então o rei ele queria meio que governar os deputados, só botar os deputados como laranja lá pro povo não se revoltar, né? E tem uma teoria chamada loophole teoria, né, que é controversa, e muitos deputados foram equivalentes para fazer uma emenda na Constituição, né? Então os deputados queriam fazer emendas constitucionais para meio que fuder o rei. E o rei também tava na merda. Quem já leu. Então tem o Hans Victor von Uu. Ok, um cara insignificante. Então teve a crise de 1862. Que continua aí o problema do exército, né? Então os políticos conservadores da Prússia, através dos democratas, eles queriam meio que fuder o rei, né? Através de concessão aos deputados. Esses artigos proveram a Bismarck foda-se isso aí, vai tomar no cu. Beleza, vamos continuar aqui essa porra. Cara, é brutal, velho. Assumindo que Bismarck queria quebrar a opinião dos liberais para pressionar a semi-oficial correspondência provincial, que foi editada pelo ministro do interior. No mesmo tempo, Bismarck queria censurar o exército com um decreto emergencial. Beleza. Rudolf, ele era um patologista e um revolucionário, membro do coisa.
ele falou, pô, esse maluco aqui é interessante, o Johann Jacob, né? Ele era um físico, um democrata, e ele era de extrema esquerda, e era do Partido Progressista, e ele falou para as pessoas não pagarem impostos. Ele foi sentenciado a 6 meses de prisão por isso. Por desobediência, beleza. E aqui então o que nós temos? Então o Irhan I teve uma opinião diferente. Durante os 2 primeiros anos, o soldado poderia completar o treinamento de instrução e depois no 3º ano ele poderia ter a dignidade do uniforme e a profissão, né? Então ele seria ali um aspirante e depois virar uma coisa. Depois que ele lutar muito tempo, ele poderia ser dispensado do serviço militar. Beleza. E aqui, rapaziada, então teve um aumento do tempo de paz, só que o número de soldados estava aumentando, já que eles estavam querendo fazer as reformas e aumentar o poder do exército, né? E a igualdade de conscrição, né, que seria conscrito, né, conscrição, aumentou aí, ou seja, muitas idades o pessoal dava se conscriptando, né, que é se inscrever, e eles estavam ganhando um exemplo de serviço militar. E era um sistema de loteria, né? Pra você ser inscrito. Por isso que tava se igualando, né? As idades, porque parece que era aleatório, pelo que tá escrito aqui. Então era um serviço militar obrigatório, só que pela sorte, né? Então as idades das pessoas meio que iam ser meio que aleatórias.